Pessoal, obrigado aí pela presença. A gente tem um prazer enorme de receber Bernardo Esteves, jornalista da revista Piauí, bastante conhecido aí do público em geral. O Bernardo é um jornalista especializado em ciência, tecnologia e meio ambiente, pesquisador no campo dos estudos sociais de ciência e tecnologia. Ele tem a graduação em comunicação social pela UFMG, em 1999. Tem mestrado e doutorado em História das Ciências, das Técnicas e Epistemologia pela UFRJ, em 2005 e 2014. Como já falei, ele é repórter da revista Piauí, apresentador do podcast da Terra Redonda, professor de jornalismo científico do AMEREC, que é o curso de especialização em comunicação pública da ciência da UFMG. Foi editor do site Revista Ciência Hoje, repórter da Super Interessante, e tem colaborações publicadas em revistas de divulgação científica do Brasil, Estados Unidos, Reino Unido e França. Ele é autor de Domingo de Ciência, História de um Suplemento dos Anos Pós-Guerra, pela Azog Abipti, né? 2006. E em outubro ele vai lançar pela Companhia das Letras o livro Admirável Mundo Novo, uma história da ocupação humana nas Américas, com apoio do Instituto Serra Pilheira, né? Tem um projeto aí pelo Instituto Serra Pilheira, e é exatamente sobre esse tema que ele vai tratar hoje na palestra. Muito obrigado, Bernardo. Obrigado, Lucas, pelo convite. Uma alegria estar aqui falando para vocês. E vou falar que hoje quero fazer um pouco... Essa é a primeira vez que eu vou fazer uma palestra sobre esse livro que eu estou lançando. Mas antes eu quero contar um pouco para vocês a história de como eu conheci o Lucas, de onde surgiu um pouco esse convite. Eu estou na Piauí desde 2010, e escrevendo sobre ciência, tecnologia, meio ambiente. E em 2020 a gente estreou esse podcast, chamado A Terra é Redonda, que é um título um pouco constrangedor, talvez. E se vocês me dissessem, 5 anos antes disso, né, em 2015, vocês me dissessem, poxa, daqui a 5 anos você vai fazer um podcast chamado A Terra é Redonda, eu riria, eu acharia que seria uma... Mas, enfim, a gente entrou nesse momento, né, em que os negacionistas da ciência ficaram muito vocais, né, ganharam uma proeminência pública. Eu, como Piauí tem, não sei se vocês estão familiarizados com a estrutura da revista, ela tem, no começo, uma série de relatos mais curtos, um pouco chamado Esquina, editor dessa seção por alguns anos, e ali eu sempre recebia sugestões de pauta. Essa seção cobre, às vezes, temas um pouco insólitos, e às vezes alguém propunha, poxa, vai ter uma conferência de terraplanistas, você não quer fazer uma matéria sobre isso? Eu sempre neguei, sempre... Porque achava que não cabia, né? Bater palma para o maluco dançar. De repente, os negacionistas começaram a ocupar os espaços de poder, né? A gente teve o guru do bolsonarismo, que era um terraplanista, um negacionista da ciência, do heliocentrismo, enfim, de tantas coisas. E teve fato motivador desse podcast, de certa maneira, que foi a condecoração de um terraplanista pela Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. Então, enfim, enquanto eles estão organizando as conferências deles e fazendo lá o pequeno circo deles no centro de convenções, também está tudo bem, mas na hora que eles se aproximam e entram nos espaços de poder, isso vira notícia, isso passa a me interessar, e eu que sempre tinha me negado a falar sobre, achei que era a hora, como jornalista de ciência, olha, então não dá mais para ignorar, e faz isso, né? E aí surge um pouco disso, desse momento. Esse podcast ele estreia, se não me engano, dia 9 de março de 2020, portanto, dias antes, né, de todo mundo entrar em quarentena. E aí, claro, a ideia já era um pouco tratar de temas, grandes temas do negacionismo, já estavam pautados para episódios desse podcast, né? A gente tinha esse episódio sobre os terraplanistas, mas também sobre os negacionistas do aquecimento global antrópico, também os negacionistas das vacinas, tudo isso já estava previsto antes mesmo da pandemia. De repente, com a chegada da pandemia, a gente teve um repertório muito novo aí de negacionismos para tratar na pauta do podcast, né? Claro que depois disso virou muito sobre a pandemia. A gente readequou as pautas
para tratar disso, que era o assunto sobre o qual todo mundo queria falar naquele primeiro semestre de 2020. E enfim, mas foi, de certa maneira, né, claro, foi extremamente difícil para atravessar esse momento para todo mundo, mas, assim, do ponto de vista jornalístico, para quem estava se propondo a tratar de negacionismo da ciência, acabou sendo uma fonte rica aí de oportunidades para a gente falar dos negacionismos da vacina, do lockdown, da eficácia das máscaras. A gente ampliou muito o repertório, né? Então, enfim, foi um momento oportuno para tratar desse tema. E a gente tinha, no final do podcast, essa sessão, os episódios tinham mais ou menos 1 hora de duração, e ali uma espécie de respiro final era essa sessão, a pergunta do seu filho, que a gente gravava perguntas de crianças, perguntas científicas de crianças, e eu caçava cientistas para responder. E foi assim que eu fiquei conhecendo o Luca. Na temporada 1, no 6º episódio, a gente teve essa pergunta, né? Por que álcool gel tem bolinha que não se mexe? E não é? E aí, essa era uma sessão muito difícil de fazer, porque a gente tinha, claro, a gente recebeu uma profusão de perguntas, mas a seleção das perguntas, né? Então, assim, sei lá, eu recebi um, já cheguei a gravar respostas, um menino super interessado por ciência, mas falando assim, o que é um computador quântico? Que legal, um menino de 7 anos com essa dúvida e tal, mas assim, é uma dúvida que você joga no Google, você tem a resposta, e ela não instiga muito uma dessas, você fala, poxa, de fato, né? Por que a bolinha do álcool gel não se mexe e tal? Então, enfim, tem que ser uma pergunta interessante para os adultos também, não pode ser uma coisa muito óbvia, uma coisa que você Google te responde de primeira. Então, enfim, a seleção das perguntas é muito difícil, a seleção das respostas é muito difícil. E vocês, não sei quantos de vocês já têm experiência de tentar fazer divulgação científica, achar o registro, é difícil. Aqui a gente tinha que fazer respostas que funcionassem tanto para as crianças quanto para os adultos, porque os ouvintes do podcast são adultos, não é um podcast para crianças. Então, enfim, era uma sessão muito difícil. Várias vezes a gente tentava gravar, regravava, nem sempre funcionava, deu muito trabalho fazer isso, né? E a resposta do Lucas foi maravilhosa. Convido vocês a ouvir depois, na temporada 6, no episódio 6 da primeira temporada, e considero que foi a mais legal que a gente teve nessa temporada. E quando veio a segunda temporada, apareceu uma outra que era mais ou menos na área de atuação do Lucas. Resolvi fazer um repeteco, pedir para ele gravar de novo. Não vou colocar as respostas aqui, eu convido vocês a ouvir, mas eu vou colocar a pergunta que a gente recebeu da segunda temporada, né, o episódio 3 da segunda temporada, de 2 irmãos, Theo e Tomé, para vocês terem um pouco de ideia do desafio que era. Oi, Bernardo, tudo bem com você? Aqui é o Theo e aqui é o Tomé. A gente queria saber por que quando a gente sopra assim de bico fechado, ó, sai ar frio e quando a gente sopra assim de boca aberta, ó, sai quente. Obrigada, até mais. Então, quer dizer, esse é o perfil, Até mais. é o perfil de pergunta que me interessa, né? Imagina, eu nunca tinha notado isso, né? Se tem, pelo menos, por que o sopro de boca aberta é ar quente e o sopro de boca fechada é ar frio? E não tinha a menor ideia da resposta, para essa é uma missão que nunca essa deu trabalho. Convido vocês aí, claro, aí tem as preocupações com tamanho também. A gente geralmente tentava ficar nesse tamanho de 1 hora no máximo, e às vezes os primeiros cortes sempre tinham 1h10, 1h15, você vai cortando no varejo, né? É super difícil, acho que nunca foi muito bem sucedido. Convido vocês a ouvir as respostas dele e de outros cientistas de outras áreas também. Sempre no final de cada episódio tem a pergunta do seu filho. Não é uma invenção nossa, esse formato, né? Cientistas respondem perguntas de crianças. É um clássico da divulgação científica, existe pelo menos desde os anos 40, eu posso dizer, possivelmente antes disso. E eu acho que para a era dos podcasts tem funcionado muito bem. E, de certa maneira, a gente tratava de assuntos muito cascudos, às vezes muito pesados. Isso era sempre um jeito de terminar o podcast num tom um pouco mais leve, né? Acho que foi uma experiência bem sucedida. E ali, depois dessas interações, o Luca me convidou, falou, olha, a gente tem um colóquio, você não quer ir lá participar? E acabou que está acontecendo só agora. Eu estava fazendo um livro, né? Não aceitei de cara, mas falei, me chama daqui a uns meses mais. E, enfim, eu talvez falasse mais sobre o podcast se eu tivesse aceitado de cara, mas agora estou muito sintonizado no tema desse livro, que é o que eu quero falar para vocês hoje.
Mas antes disso, né, faltou falar de alguns slides ainda antes do podcast, né? Essa daqui eu queria mostrar para vocês, é o desenho que um dos irmãos fez depois de ouvir a resposta do Lucas. Convido vocês a ouvirem a resposta dele depois e ele, como é que ele representou graficamente, né? Como é que ele processou essa informação, né? E é muito bacana, porque não tem... quem entende um pouco dos conceitos da física sabe que eles estão lá, mas assim, eles não estão ditos, né? Assim, as respostas do Lucas são muito sagazes nesse sentido, né? Assim, a informação está ali, mas sem recorrer aos conceitos. Uma experiência muito interessante de divulgação científica. Achar o cientista certo para responder essas perguntas e produzir isso no tamanho certo, bom, no tom certo. Fomos Vendendo o Peixe aqui, fomos considerados podcast do ano pela Apple Podcasts em 2020. E depois o podcast voltou uma roupagem um pouco diferente, um pouco nas vésperas das eleições. A Terra é Redonda, a gente botou um carimbo, agora a Terra é Redonda mesmo. E falando de crise climática, ciência do clima, mas também de políticas públicas do clima, era um pouco convite para as pessoas. A gente fez 8 episódios ao ar em agosto e setembro de 2022, estimulando as pessoas a pensarem no clima e na Amazônia, povos indígenas, antes de ir às urnas. E estamos articulando uma terceira temporada para o ano que vem, sem nada confirmado ainda, mas, enfim, acho que talvez um outro episódio ainda estejam já um pouco datados, mas eu acho que boa parte deles se deixa ouvir sem muito estranhamento. Convido vocês, quem não conhecem, a ouvir, pegar as respostas do Lucas e de outros colegas também. Mas, enfim, aí eu falaria mais sobre isso em um outro momento, mas agora eu estou muito sintonizado nesse tema do meu livro, Admirável Novo Mundo, trocadilho um pouco infame com o título do Huxley, né? Mas, enfim, tem um pouco esse objetivo de capturar a atenção do leitor para esse tema que é, né, a história da ocupação humana nas Américas, que é talvez, eu como estudioso de história e sociologia das ciências, me interessa muito a controvérsia científica, porque ela é um momento que a gente abre uma janela para a hora em que os cientistas estão consolidando suas convicções, né? Assim, se eu falo aqui para vocês, a água ferve a 100 graus, bem, vamos passar para a próxima, isso não vai despertar uma... Claro, alguém pode dizer, mas vai depender da altitude, vai depender de uma série de coisinhas, mas, enfim, em geral, isso aí não tem controverso, ninguém... Mas se eu viro e falo assim, essa pedra aqui é uma ferramenta que foi produzida por um humano há 20 mil anos, vai vir alguém falar, peraí, isso não... Enfim, quando você tem discordâncias, aí controvérsias legítimas, né? Que eu estou falando, essa é uma história de uma controvérsia legítima. A controvérsia da origem antrópica do aquecimento global não é uma controvérsia legítima. A gente tem um grau de adesão de quem publica sobre o tema, né? Se dá de 95%, 98% de quem publicou nessa área nos últimos 20 anos, né? Assim, não sei se existem estudos quantitativos de adesão, por exemplo, à relatividade, mas eu acho que a gente provavelmente encontraria um grau de adesão parecido com esse que a gente tem na ciência do clima. Enfim, mas numa controvérsia legítima como essa, aí você para e os cientistas se obrigam um pouco a abrir a caixa preta e discutir entre si o que no caso da arqueologia, né, o que eu considero uma prova válida da presença humana muito antiga, né, o que é um sítio arqueológico válido, quais são os critérios, né? Então, assim, aí abre-se essa janela para a gente tentar entender como é que as peças estão sendo colocadas ali para a consolidação das condições, dos paradigmas, né? Assim, vocês talvez sejam familiarizados com a obra do Thomas Kuhn, né? A estrutura das evoluções científicas, os paradigmas que são substituídos, né? Essa história que eu conto aqui é a história de um campo que teve um paradigma no século XX, esse paradigma foi derrubado no fim do século XX, e os cientistas desse campo estão ainda brigando para estabelecer um novo paradigma. Ainda não há uma explicação consensual para quem são os primeiros americanos, quando chegaram, como se espalharam pelo continente. Isso tudo me fascina muito. Eu cheguei nesse tema numa reportagem na revista Piauí, de 2014, janeiro de 2014. Eu escrevi ela em 2013, que os eixos da discórdia são justamente essas pedras da ilustração,
foram encontradas em sítios arqueológicos da Serra da Capivara, no sul do Piauí. Não sei se vocês conhecem. Se vocês conhecem essa história, né? Desde os anos 80, Nied Guidon encontrou ali supostas provas da presença humana que podiam chegar a 30, 40, 50 mil anos ou mais, seguindo ela, mas isso contrariava o paradigma vigente, então, que era justamente o paradigma do povo de Clovis, né? O Gringo usa um pouco essa imagem, né? A arqueologia das Américas tinha uma espécie de velocidade da luz cronológica naquele momento, que era da ordem de 13.500 anos, que era a idade da ocupação de Clovis, no Novo México, nos Estados Unidos, que foram considerados os primeiros americanos. Então, tudo que aparecesse antes disso era refutado com muito vigor pelos arqueólogos até então. Então, eu fui escrever essa história quando voltaram a ser publicados os resultados das escavações na Serra da Capivara. Essa daqui é a pedra, essa que a gente está vendo aqui, é a pedra furada, emblemática de um sítio que talvez seja forte candidato a ser o sítio mais controverso das Américas. Fica, né, a gente tem essas pinturas rupestres, né, no paredão que margeia o sítio, e esse é o sítio, o Boqueirão da Pedra Furada, foi escavado ao longo de 10 anos pela Nied Guidon e colegas, e daí surgiram, né, em 1986, eu chego lá, na verdade, daí apareceram pedras como essas, que não são muito para quem bate o olho, para um leigo, você olha e fala, bom, parece uma pedra qualquer, né? Os arqueólogos têm 1000 critérios para julgar o caráter, né, em troca de uma ferramenta. Eles conseguem enxergar aí que essas pedras foram lascadas, só com uma economia de meios muito maior do que encontrado em outros lugares, né? Sobretudo as pontas de Clovis, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né? Mas então, nas escavações desse sítio, Nied Guidon, colegas encontraram ferramentas. Não tem, o grande motivo pelo qual não há uma explicação consensual é que até agora a gente não tem uma prova irrefutável, né? Assim, uma bala de prata que possa dizer, então há humanos nas Américas numa data tal, porque ele tem fósseis datáveis, enfim, tem 1000 critérios que explicam. Então a gente acha indícios que estão sujeitos à interpretação. Então as pessoas vão brigar e vão dizer, isso daqui é humano, isso daqui não. Sobretudo no Boqueirão da Pedra Furada, aqui a gente não está vendo, a gente está vendo só a superfície do lugar que foi escavado, né? Mas tem um paredão de 80 metros, onde ficam essas pinturas, justamente, onde ocorrem seixos de quartzo, de quartzito, dos quais são feitas essas ferramentas. Então, os críticos sempre disseram, essas pedras caíram, foram pisadas por animais, por humanos. Você tem 50 mil anos de ação natural ali, poderia ter lascado as pedras desse jeito, então, portanto, a gente não poderia considerar isso como prova irrefutável da presença humana, né? E Nied Guidon publica na revista Nature esse artigo 86, apontando para a presença humana nas Américas, aqui no título, 32 mil anos, data de carbono, aí, enfim, não vou entrar muito nos detalhes, mas as datas de carbono 14 precisam ser calibradas por causa de flutuações na concentração de carbono 14 na atmosfera ao longo dos milênios. Então, enfim, essa data de 32 mil anos, quando você calibra, ela dá algo próximo de 37 mil anos. Então, portanto, por mais que tenha saído uma revista super respeitável, né, a Nature é a revista talvez mais prestigiosa do mundo, né? A revista que se publicou a estrutura de dupla hélice do DNA, a revista que se propôs a existência dos nêutrons, né? Para ficar no campo de vocês, não preciso explicar para vocês o prestígio dessa revista, mas publicar essa evidência não é um sinônimo de que aquilo vai ser aceito, né? Enfim, essas datas nunca foram plenamente aceitas, as datas propostas pela Nied Guidon. Depois, datações posteriores chegaram a coisa da ordem de 50 mil, ela chegou a sugerir que pudesse ter 100 mil anos, que é uma data muito subversiva, porque 100 mil anos estaria saindo da África, né? Conforme que a gente pode dizer hoje, né? Então, esse sítio foi profundamente combatido pelos críticos, né? E na arqueologia, ainda hoje, a gente tem um certo costume, assim, como eu disse, né, é um campo sujeito que as evidências estão sujeitas à interpretação e discussão. Impressionante, eu queria fazer, acabei não fazendo isso hoje, mas assim, o quanto que a gente encontra
frases do tipo estou convencido, não estou convencido dessas evidências dos artigos. Eu queria ver quantas vezes isso aparece na minha pasta de PDFs desses artigos, mas é um arquivo muito recorrente. É uma dimensão, né, que a consolidação das convicções passa muito pelo convencimento. E essas evidências da NIED nunca alcançaram o pleno convencimento dos pares. Em parte porque nessa época a gente estava vivendo o paradigma da primazia de Clovis, então, portanto, essa era uma data, era uma violação da velocidade da luz na arqueologia das Américas, que não foi levada a sério. E tem uma dimensão, né, nessa coisa do convencimento, muitas vezes o fato de ir até lá e ver com os olhos é um elemento importante. Então, assim, muitas vezes os críticos que refutam determinada evidência, escrevem uma resposta a um artigo negando aquelas conclusões, muitas vezes, se eles não foram lá ver, eles têm a crítica desmerecida por isso. E, nesse caso, houve uma expedição de Ed Guidon chamou para a Serra da Capivara uma série de especialistas. A gente tem esses 3 aqui, cada um deles tem um livro sobre a ocupação das Américas de público, Meltzer, Abebaz, Dillery. Cada um deles conta essa história muito do turismo norte-americano, né? Minha proposta com esse livro que estou lançando é oferecer uma perspectiva brasileira e sul-americana a partir disso, mas eles foram lá, viram, não se convenceram, publicaram esse artigo que foi em 94, na revista Antiquity, que é muito respeitada nessa área também, em que eles refutam, eles se dizem não convencidos de que os restos de carvão, os restos de fogueira e as supostas ferramentas encontradas ali não poderiam ser consideradas uma prova refutável da presença humana naquele lugar. E quero falar um pouco mais para vocês agora do paradigma que se consolidou ali, né, que é o paradigma de Clovis, justamente porque a gente tem ferramentas que aparentemente são muito mais sofisticadas do que aquelas ferramentas de quartzo, quartzito da Serra da Capivara, né? A gente tem aqui, né, assim, uma série de pontas de Clovis, são pontas de lança da arqueologia muito antiga, sobretudo, né? A gente tem muito acesso a ferramentas de pedra, né? Mas que eram só um pedaço da caixa de ferramentas dos humanos antigos, né? Assim, as coisas, eles fazem ferramentas de madeira, de ossos, uma série de materiais mais perecíveis do que a pedra. Então, é o que sobra dessa caixa de ferramentas, a gente tenta reconstituir a vida desses povos a partir disso, né? Mas seja como for, a gente tem ali ferramentas cujo caráter antrópico é inegável, né? Quando você olha, ok, isso é muito sofisticado, bem lascado e tal. E tem também um aspecto cultural interessante, que elas têm um suco aqui na base, que é uma coisa única, isso não existe em nenhum outro continente. Isso é um pouco... os arqueólogos americanos chamavam isso, essa é a primeira invenção americana, né? Como se fosse uma espécie de iPhone paleolítico, né? Assim, isso ajudou muito a consolidar essa ideia da primazia de Clovis, né? Como os primeiros americanos. Então, essa cultura da inovação, né, está ali. Então, esses caras eram os Steve Jobs da história, né? E isso aparece. Depois, essas pontas são encontradas em todo o território onde hoje estão os Estados Unidos, e surge um pouco essa convicção de que aqueles foram os primeiros. Isso é encontrado junto a ossos da megafauna extinta. Então, essa ponta aqui foi encontrada junto a ossos de visão gigante, né? Muito diferente das visões de hoje, no Novo México também. Essa daqui é de uma outra cultura posterior à Clovis, da cultura Folsom, mas ela tem também esses sulcos, né? Em português a gente chama de pontas acanaladas, em inglês chamam de fluted points, pontas flautadas, né? Porque justamente tem como se fosse um tipo de flauta doce, né? Que é muito típico das Américas, esse estilo de ferramenta, que você bate o olho e você fala, ok, isso aqui realmente é difícil que, se você der 30 mil anos para a natureza, ela não vai fazer uma ponta dessa. Então, enfim, é um objeto esteticamente de apelo estético, né? Você tem uma dessa, você quer colar na sua parede, enfim, são muito diferentes daquelas pedras, né? Mas que era da economia de meios. O quartzo é um material muito mais difícil de ser trabalhado, e, enfim, muitas vezes tem uma escolha da própria pedra, né? Assim, metade da construção da ferramenta é a seleção, uma pedra que encaixa bem na mão. Você faz 3 retiradas e já tem ali um raspador, tirar a pele da carne, tirar o osso da carne, enfim. Mas nada tão elaborado quanto isso. Essas pontas aparentemente eram usadas para caçar grandes mamíferos,
e com isso a gente consolida um pouco esse paradigma, né, do Clovis first, da primazia de Clovis. Então, naquele momento, a gente tinha, nesse horizonte, né, de 13 mil anos, a gente está falando aqui da transição do Pleistoceno para o Holoceno, final da Era do Gelo, as geleiras começam a derreter, o nível do mar começa a subir, e os bichos começam a megafauna começa a se extinguir, né? Então, abre-se, com as geleiras derretendo, abre-se as geleiras que ocupavam, duas geleiras ocupavam onde hoje fica o Canadá, a gente tinha duas grandes geleiras que estavam coladas uma na outra, e naquele momento abre-se um corredor entre as duas geleiras. Então, isso tudo parece fazer sentido e consolida-se ali no século XX esse paradigma da primazia de Clovis. Então, os primeiros americanos foram esse povo, que veio da Sibéria, entrou no continente por esse corredor, veio a pé, e dali passou a colonizar a América Central e a América do Sul. Então, assim, seríamos todos descendentes do povo de Clovis, né? E eles passam a ser enxergados como grandes agentes da extinção da megafauna, né? Desse artigo de 73 ou 4, o Martin ajuda a consolidar essa ideia, né, que ficou conhecida como a overkill hypothesis, que é a hipótese da matança desenfreada, vamos chamar assim, né? De como os humanos teriam sido agentes centrais da extinção da megafauna. Hoje em dia, isso é mais controverso. A ideia que é mais predominante entre os estudiosos da megafauna é de que, por causa dessa grande mudança climática no final do Pleistoceno, isso já mudou muitos hábitats, muitos desses bichos não tinham mais onde encontrar comida, a vida já era muito diferente para eles, eles já estavam severamente fragilizados nesse aspecto. A chegada dos humanos teria sido mais um empurrão final para a extinção desses. Não é que não tivemos uma participação desse processo, mas não foi a descida dos humanos continente adentro que extinguiu a megafauna nas Américas, pelo menos como a maioria dos estudiosos classifica isso hoje, né? Eu queria voltar um pouco nessa descoberta aqui, dessa ponta, né, em Folsom. Clovis, isso foi em 1927, Clovis em 1933. Mas essa descoberta, em particular, ela sela o fim de uma grande controvérsia da arqueologia das Américas, que era a antiguidade humana no continente, né? Até então, acreditava-se que os humanos estavam no continente até coisa de 5, 6 mil anos, e ali, como esses bichos estavam extintos há mais tempo do que isso, foi encontrada em associação, né, essa ferramenta desses ossos, concluiu-se que ambos tinham a mesma idade, portanto, havia humanos no continente no final da Era do Gelo. Agora, isso só foi possível também com a inspeção, né? E um pouco isso atravessa a história do campo. Hoje em dia, os métodos estão mais padronizados, já há enfim, uma confiança mútua maior do que nessa época, né? Assim, tentativas anteriores de se provar a antiguidade humana no continente tinham sido refutadas, inclusive no mesmo sítio de Folsom, mas a prova de verdade só veio quando dois caras que não eram muito reconhecidos no campo tinham tentado provar isso para o grande xerife. Vou mostrar quem era ele logo mais. Mas, enfim, levou a conta até ele e falou, poxa, eu precisava ver isso no contexto, assim eu não posso dizer, quem me garante que isso estava no mesmo nível? Então, enfim, consolida-se aí nesse momento a importância da visita ao campo para se avaliar e referendar as provas, né? Então, essa daqui é uma visita esse amigo de gravata borboleta, chama Barnum Brown, é um paleontólogo do Museu Americano de História Natural, em Nova York, né? Depois que eles encontram essa segunda prova, eles mandam telegramas para vários lugares dos Estados Unidos, uma série de especialistas vão até lá, olham e falam, realmente, está em associação, estão no mesmo nível, a gente pode considerar que a ponta de lança e os fósseis têm a mesma data, então, portanto, tem a mesma idade, e aí isso sela, de uma vez por todas, né, que havia humanos no continente antes no final da Era do Gelo. Mas essa era uma suspeita que vinha desde o começo do século XIX. Né? O que a gente está vendo aqui é o Peter Lund, um naturalista dinamarquês, que viveu décadas no Brasil, chegou aqui pela primeira vez no começo dos anos 30, numa época em que Darwin ainda estava a bordo do Beagle, dando a volta
no globo, né, onde ele fez as primeiras observações que levariam à teoria da evolução das espécies por seleção natural. E Lund visita, ele se estabelece em Lagoa Santa, na Grande Belo Horizonte, 40 quilômetros de BH, e ele começa a encontrar ali nas cavernas ossos humanos de aparência muito antiga, junto com ossos da megafauna. E aqui dá um nó na cabeça dele. Aquele era um momento em que os naturalistas estavam, se falava mais naturalista ainda, né? A turma da história natural, que englobava biologia, paleontologia, geologia. O termo cientista nem estava muito consolidado ainda nesse momento. Os naturalistas estavam batendo cabeça para tentar acomodar na narrativa bíblica. Eles eram criacionistas na maioria dos casos. O próprio Lund era cristão e tentava acomodar na narrativa bíblica a existência de espécies extintas que não estavam na Bíblia, né? Assim, a Bíblia não trazia registro de animais que não existiam mais. Então tem um francês, Georges Cuvier, que cria a teoria do catastrofismo, né? Que a Terra teria sido objeto de várias catástrofes, a última das quais seria o dilúvio da Arca de Noé. Catástrofes essas que varriam as formas de vida existentes, que seriam substituídas por outras. Aquilo era uma tentativa científica de acomodar os fósseis de dinossauros da megafauna que estavam aparecendo e que não faziam muito sentido, né? Lund encontra esses ossos junto com fósseis humanos nas cavernas. Ele começa achando que não conviveram. Ele achava, inclusive, que os humanos não seriam páreo para esses bichos, né? Daqui a pouco eu vou mostrar tigre e dente de sábios para vocês. Então, não, os humanos certamente não sobreviveriam. Enfim, hoje a gente sabe que, na verdade, nesse encontro, quem se deu mal foi a megafauna, não foram os humanos. Mas enfim, e ele morre convicto, ele muda de convicção ao longo da carreira dele e morre achando que, sim, eles conviveram, embora não houvesse métodos na época em que ele viveu para poder cravar aquilo, né? A gente não tinha, por exemplo, datação absoluta, né? Isso vai aparecer em 49, começa a Carbono 14. Enfim, ele morre convicto disso, embora não tivesse as ferramentas à sua disposição para poder cravar que ali na região de Lagoa Santa os humanos conviveram com a megafauna. Ele continuou criacionista, provavelmente. Ele morreu criacionista, exato. Mas enfim, morreu com uma perspectiva diferente daquela que ele tinha quando ele chegou. Ele abandonou o catastrofismo quando ele morre. Morre em Lagoa Santa, ele nunca volta, ele despacha as coleções de material que ele coletou para Copenhague, então lá no Museu de Zoologia, que financiava, né? Ele era herdeiro também de um grande comerciante, dinheiro não era uma preocupação para ele, mas enfim, ele chega ao Brasil, gosta, fala para a família que vai embora, mas nunca vai, e morre aqui depois de algumas décadas. Essa é uma pintura do Peter Andreas Brandt, um norueguês que viveu na mesma época que ele também em Lagoa Santa, que era uma espécie de retratista da vida de Lagoa Santa e das expedições dele. Essa é a Lagoa do Sumidouro. E lá no final, a gente tem atrás disso aqui, a gente tem a entrada da Gruta do Sumidouro, que é essa de uma visita que eu fiz lá no ano passado, foi onde ele encontrou. Essa gruta ela fica cheia d'água a maior parte do tempo. E em 1843 teve uma seca muito atípica que secou por uns 15 dias. Aí ele pôde entrar e lá ele encontrou dezenas de crânios, dezenas de esqueletos e ossos da megafauna. Foi quando esse sítio em particular ele explorou dezenas, quizás centenas de outros sítios naquela região, mas esse é um sítio muito emblemático onde ele encontrou a maior riqueza de fósseis, né, tanto humanos quanto da megafauna, né? Por exemplo, tigre-dentes de sábio, né, que é o que fez ele, né, assim, ele tem um canino do tamanho de um antebraço, né, assim, não é possível, os humanos não sobreviveram a isso. Esse bicho tem ainda o nome científico proposto por Lund, Smilodon populatum, né? Então, enfim, dentre várias outras espécies da megafauna que ele encontrou ali, né? Preguiças gigantes de 6 metros, né? O gliptodonte, que era uma espécie de tacudo, também de um fusca, e, mastodonte, enfim, uma série de bichos muito loucos que ele tentou acomodar ali, né? Na explicação que o esquema mental da época oferecia, né? Mas, enfim, ele morre sem provar isso, mas aquilo continua sendo uma questão, uma controvérsia para os estudiosos. Um outro capítulo importante dessa época, ali, aí já no começo, Lund é 1830, 40, né? Assim, algumas décadas depois, no começo do século XX,
aparece esse crânio no Arroyo La Tigra, na região de Miramar, na Argentina, e tem um paleontólogo argentino chamado Florentino Ameghino, que olha aquilo, ele enxerga nesse crânio características um pouco primitivas, ele diz, isso aqui não é sapiens, isso daqui deve ser de uma espécie anterior, e ele cria a hipótese de que, na verdade, o Homo sapiens não surgiu na África, como as evidências todas já apontavam naquela época, mas sim os humanos teriam surgido nos Pampas, na Argentina. Ele dá o nome dessa espécie de Homo pampaeus, e aí ele dá, nos Pampas, os humanos teriam feito o caminho inverso, né? Assim, daqui para a América do Norte, de lá para a Ásia, e por aí vai, né? E a teoria do Ameghino, claro, nunca foi plenamente aceita, mas ela foi enterrada para valer com esse livro desse cara, cujo nome eu não vou ousar pronunciar, Ales Rudolitza. Ele é um bioantropólogo americano de origem tcheca, muita consoante envolvida aqui. Mas, e ele era, de certa maneira, assim, um grande xerife que combatia as evidências de presença humana antiga nas Américas. Ele é, de certa maneira, o patrono de uma coisa que depois veio a ser chamada de a polícia de Clovis, né? Quando eu falo dessa velocidade da luz, da arqueologia das Américas, tinha essa brigada de pesquisadores que era, claro, brigada informal, né? Mas assim que se articulava e assinava artigos juntos para refutar todas as evidências mais antigas de 13 mil anos que apareceram. E isso começa, de certa maneira, nesse momento. O Ales ouve falar da ideia do Ameghino, e ele fala, não, eu vou até lá para ver isso. Claro, teve um congresso também em Buenos Aires, ele aproveitou essa viagem, tomou um navio de Washington, ele era do Smithsonian, e vem para cá e publica esse livro refutando essas evidências, né, dizendo que, na verdade, não, os crânios são mais recentes, né, ele era defensor desse teto de 5, 6 mil anos, ele passa no Rio de Janeiro também, só que as coisas do Lund não estavam no Rio, né, mas, enfim, ele refuta material do Lund também, provavelmente sem ter visto. Mas enfim, ele escreve um livro inteiro dedicado a refutar essas evidências da presença humana antiga na América do Sul. E ele, junto com outros colegas, ele define, naquele momento, critérios que até hoje são, em grandes linhas, os critérios básicos assim, para se aceitar a validade de um sítio arqueológico, de uma evidência. Que são, né, o primeiro deles, assim, uma estratigrafia sem perturbação, né, quer dizer, num sítio ideal, canônico, a gente tem a deposição das camadas de sedimentos, né, assim, das mais antigas para as mais recentes, né, então, assim, num sítio não perturbado, claro, tem uma série de processos, né, assim, físicos e de outra natureza, a gente pode ter tatus, são inimigos da arqueologia, por exemplo, um tatu que chega num lugar que pode ter vestígios arqueológicos, ele mistura camadas diferentes com outros bichos que constroem tocas, enfim. E aí tem uma série de parâmetros e critérios que os arqueólogos observam para considerar que o sítio não está com a estratigrafia perturbada. Mas, assim, se o sítio está bonitinho, que a gente pode considerar, ok, mais velho embaixo, mais novo em cima e assim sucessivamente, esse é um critério para validação. Um outro é datação indiscutível. Nesse momento em que o Ales e seus colegas estabelecem esses critérios, a gente não tinha ainda datação absoluta, mas só poderia dizer, olha, isso é mais velho porque estava numa camada mais inferior. Mas aí depois, de 49 em diante, né, a gente tem primeiro o carbono 14, depois uma série de outros métodos de datação absoluta, geralmente tem a ver com isótopo, na física disso, mas enfim, a datação discutível é um outro critério, e o terceiro é a origem humana inequívoca, muitos aspectos aí que mora o Saci, muito sujeito à interpretação, mas todos os outros, mesmo a questão da datação, a gente vai ver um exemplo interessante daqui a pouco, mas enfim, até hoje, geralmente as críticas a uma evidência arqueológica de presença humana antiga, elas caem em um desses três critérios, assim, continua sendo assim, um trio de critérios que continua sendo usado para se validar um sítio. Não, justamente, ele fazia datação relativa, ele só podia dizer, enfim, que uma coisa que estava numa coisa inferior, aí eles podiam dizer, esses bichos se extinguiram no fim da Era do Gelo, isso é realmente na segunda metade do século XX que a coisa começa a ficar mais precisa nesse aspecto. E é ali que se firma essa
velocidade da luz, né? Assim, vamos dizer, essa velocidade da luz da arqueologia, que é quando o Lieb, né? O Willard Lieb, que é o cara que faz desenvolve, né, a datação por carbono 14, ele é o primeiro a datar também amostras desses sítios de Coulson, de Clovis, e ali a partir dos anos 60 que se consolida com mais força esse paradigma. E aí, claro, começam, né, assim, um explica, né, que os paradigmas começam a ruir, começam a fazer água quando você começa a ter pontos fora da curva demais, o paradigma é incapaz de explicar. Então, a gente tinha, na Serra da Capivara, nos anos 80, coisas de 50 mil anos, a gente tinha em outros pontos das Américas do Norte e do Sul várias evidências de sítios cuja idade parecia ser maior do que 13 mil anos, mas assim, nada daquilo tinha sido suficiente para abalar, e o que derruba esse paradigma é o sítio de Monte Verde, no Chile, que é aqui, sul do Chile, está falando aqui de coisa de 2.000 quilômetros de Ushuaia, talvez, assim, evidências da ordem de 14.600 anos, tanto 1.500 anos antes do horizonte cronológico do povo de Clovis, e a muitos milhares de quilômetros do Novo México e dos Estados Unidos. E aqui, a gente está mostrando para vocês um dos primeiros artigos, de 88, esse artigo, Science, mas demorou quase 10 anos até que essa evidência fosse reconhecida, né? O Tom Zilleray, que é justamente um dos demolidores do boqueirão da Pedra Furada, na Serra do Piauí, que hoje, conversei com ele é uma das 60 pessoas que eu entrevistei para esse livro, ele mudou de convicção em relação ao sítio da Serra da Capivara. Ele hoje considera que pode ter havido, sim, presença humana antiga no sul do Piauí. Mas ele, nesse momento, ele não acreditava nisso, ele estava defendendo o próprio sítio pré-Clovis, de Monte Verde, e o que ajudou a consolidar esse sítio é a riqueza muito incomum dos vestígios que tinham lá. Esse é um sítio que provavelmente foi vítima de uma inundação repentina, fez dele uma espécie de Pompeia da Era do Gelo, porque a gente tem ali uma riqueza, a gente tem estrutura de um acampamento, que tinha áreas para as pessoas ficarem, uma área para produção de ferramentas, tinha uma farmácia que a gente tinha um arsenal de ervas que são usadas até hoje, ervas diferentes que vêm de lugares diferentes, que os Mapuche usam, combinam ervas para fazer um chá, realidades medicinais, estavam lá as duas ervas juntas, tinha hambúrguer de mastodonte, tinha 2 pedaços de carne quadrada, com 25 centímetros de lado, colocado lado a lado. Não foi criado nos Estados Unidos. Não foi criado nos Estados Unidos. Não foi, isso não foi criado nos Estados Unidos. Então, assim, você tem uma riqueza de vestígios, pegadas, enfim, é um sítio muito rico, e ainda assim ele demorou 10 anos para ser reconhecido. E, enfim, Zilleray e o time dele publicaram uma série de artigos, mas também onde isso está melhor descrito são nesses 2 volumes que ele lançou sobre Monte Verde, o primeiro de 88, o segundo de 97, se não me engano, o segundo muito elogiado como assim, um tour de force arqueológico, assim, realmente uma argumentação impecável. E, claro, o reconhecimento veio, das contas, com também uma visita ao sítio. Isso foi a National Geographic, uma outra instituição norte-americana, financiaram a visita. Eles foram, nessa época, o Zilleray hoje está no Tennessee, nessa época ele estava em outra universidade, mas, enfim, fez uma expedição que o pessoal foi primeiro para a universidade americana, onde estão os guardados, os vestígios escavados lá, e depois eles foram ao sítio para conhecer o contexto. Ainda é muito importante para a resolução das controvérsias a visita ao sítio, o exame ali, olho no olho, dos vestígios, né? E aí a gente tem Edmond Meltzer, eu já falei dele para vocês, mas a gente tem alguns oficiais graduados da polícia de Clovis aqui, notadamente o Tess Haynes, ou a Dana Dinkos, e a gente tem gente a favor e contra, que tinham convicções favoráveis e contrárias à polícia humana muito antiga, e ali eles publicam na American Antiquity esse artigo que fala, ok, isso aqui é antigo, tinha gente no Chile há 14.600 anos, a gente vai ter que se virar agora para achar um modelo novo que ainda não foi encontrado. A incerteza da contratação Sim, isso é importante dizer, né? A gente tem sempre algumas centenas de anos para cima e para baixo. Eu estou usando sempre uma data só, é claro que tem bastante incerteza, mas aqui
eu não tenho de cabeça, mas deve ser 14.600 mais ou menos 200. Estou chutando aqui, mas não é muito diferente disso, não. Aqui ele tem dezenas de datas, então, assim, algumas melhores do que outras. E isso, depois disso, a gente teve um salto tecnológico, que eu não vou saber nomear agora, eu precisava consultar, mas, enfim, um salto que se permite hoje datar com amostras muito pequenas. Nessa época, eu acho que ainda não tinha tido esse salto tecnológico na tecnologia de datação, que hoje você usa amostras muito menores, consegue uma margem de erro muito menor na datação. Mas, aqui, não sei, mas era isso. Isso consolida 14.600. O Ziller tem achou também, no mesmo sítio, amostras de 33 mil anos, mas ele nunca brigou muito por elas, porque eram evidências muito menos, não faziam parte desse acampamento, que eu chamei aqui de uma Pompeia da Era do Gelo. Mas essas evidências de 3 mil anos não são unanimemente aceitas como são essas aqui. Claro, a gente ainda tem hoje elementos residuais da polícia de Clóvis, que ainda resistem muito a esses atados, mas assim, hoje em dia esse está entre os sítios, tem outros sítios de idade parecida que apareceram desde então. Claro, o fato de esse sítio romper a barreira facilitou muito a aceitação de muitos outros, né? Mas, enfim, foi um elemento central. E aí, quando se consolida isso, muda um pouco também a rota de ocupação, né? Se tem um ponto que é unânime entre os estudiosos desse campo, é que os primeiros americanos vieram da Sibéria, né, atravessando da Sibéria para o Alasca. Nesse momento, no auge da Era do Gelo, o nível do mar estava coisa de 130 metros mais baixo do que hoje. Então, onde hoje fica o Estreito de Bering, parecia essa grande ponte de terra. Aqui a gente tinha 1.000 quilômetros de extensão de uma ponta a outra, que a gente chama de períngia, né? Essa massa de terra que ficou imersa durante esse período, né? Esse é um ponto consensual, talvez, entre os especialistas, é que os primeiros americanos chegaram pela Sibéria. Mas naquela época se achava que onde o corredor de gelo se abriria aqui nesse ponto, por volta de 13 mil anos atrás. Mas que havia de 14.600 no Chile, então eles não passaram pelo corredor. Então, hoje, a visão predominante é que a ocupação foi feita por uma rota costeira, que havia geleiras ainda ali, mas aí eles vinham fazendo uma navegação de cabotagem, paravam em algumas praias livres de gelo, enfim, foram progredindo aos poucos, até que depois que eles superam as geleiras, eles começam a entrar nos rios, nos vales, e começam a entrar no continente propriamente dito. Então, enfim, a gente tem essa consolidação dessa presença mais antiga, mas que independente de Monte Verde, tem outro aspecto que a gente pode considerar, que é assim, a grande diversidade de culturas, de indústrias e de recursos consumidos pelos humanos em pontos muito diferentes do continente. Então, aqui, esse é o grupo do André Strauss, da USP, do Museu de Arqueologia e Geologia, escavando a Lapa do Boquete, no Vale do Peguaçu, norte de Minas, quase Bahia. Ali a gente tem evidência de presença humana de 13,3 mil anos, portanto, contemporâneos de Clóvis. Essa data é dos anos 80, ele está escavando, mas a gente tem 2 amostras, é pouco ainda, mas um sítio muito rico também. Strauss começou no ano passado a retomar as escavações nesses sítios do Vale do Peruaçu, mas enfim, ali a gente tem Cerrado, 13 mil anos. E a gente tem, isso é uma inscrição rupestre na região de Monte Alegre, fica pertinho de Santarém, no Pará. Então, a gente está na Amazônia, daqui isso tem 13,1, 13,2 mil anos. Isso que a gente está vendo talvez seja um dos mais antigos observatórios solares conhecidos. Especula-se que poderia servir para marcar a passagem do tempo e prever o solstício. Mas a gente tem pinturas rupestres, de novo, independente da questão do observatório, das pinturas, a gente tem humanos consumindo recursos muito diferentes, consumindo recursos da floresta, né? Assim, alimentando-se de plantas, sementes, frutas, caçando bichos pequenos, pescando. Eles acharam o osso do ouvido de um peixe do tamanho um bicho grande, muitos quilos, provavelmente cuja pesca requeria ação coordenada daqueles grupos humanos, né? Então, enfim, o cerrado no Peruaçu era um tipo de recurso, um tipo de ferramenta. Na Amazônia era outro tipo de recurso, outro tipo de ferramenta.
A gente tem ainda aqui na região de Lagoa Santa, de novo, outro tipo de recurso, outro tipo de ferramenta, tudo na casa perto de 13 mil anos. Quer dizer, o povo de Clovis não poderia ser o primeiro. Tá? Tem gente de 13 mil anos sendo os primeiros, e tem gente na América do Sul, em muitos lugares, dominando muitos biomas diferentes. Né? A gente tem Cerrado, Amazônia, variedade, ninguém estava matando grandes mamíferos com ponta de lança na América do Sul. Então, enfim, provavelmente para esse povo estar aqui e se diversificar, era preciso tempo para dominar os territórios, conhecer os recursos, saber se virar. Existe uma estimativa de quantos quilômetros a população anda cada década? Queria saber, né? Quão absurdo é isso? Tem algumas. Quando se postulou a primazia de Clovis, eles postularam uma evolução muito rápida, assim, de 500 anos chegaram na América Central e mais 1000 anos atravessaram a América do Sul. Tem muita gente que vê com reticência essa hipótese, mas, assim, existem algumas hipóteses, não saberia te dizer aqui qual o que seria razoável se esperar disso, mas que tem algumas estimativas, sim. Mas as pessoas chegavam, caçavam, por algum motivo elas tinham que sair, né? Assim, muitas vezes essas narrativas de ocupação, a gente vê os mapas com as setas, parecendo que tinha lá uma placa, né, dizendo assim, América do Sul, né? Assim, quem chegou não sabia que estava chegando num lugar novo, né? Assim, por algum motivo, faltou recurso, falou, olha, aqui não dá mais, vamos seguir. É difícil, né, a gente se colocar na cabeça dessas pessoas, né? Mas alguma coisa tem isso que eles... Correria de mastodonte. Exatamente. Fala assim, olha, então, a gente tem que ter muita cautela com isso também, né? Mas, enfim, aqui eu estou de novo na região de Lagoa Santa. Essa daqui é a Lapa Vermelha 4, um sítio muito perto do aeroporto de Confins, é daqui que saiu o crânio de Luzia, daqui numa digitalização, né? Que é um crânio que é de 13 mil anos, mas a datação de Luzia é indireta, é uma bola muito dividida. A gente adora dizer aqui no Brasil, e eu já escrevi isso em mais de uma matéria, que Luzia é o fóssil humano mais antigo do continente. Isso você não vai encontrar nos artigos de revisão dos gringos. Assim, se você perguntar para 10 arqueólogos gringos qual é o fóssil humano mais antigo do continente, você provavelmente vai receber algumas respostas diferentes, que não Luzia. Então, enfim, mas é aparentemente antigo. É difícil de cravar acima de qualquer dúvida que são 13 mil anos, mas, enfim, até porque os outros crânios, os outros remanescentes humanos datados com mais segurança nessa região, como, por exemplo, aqui a gente está vendo uma escavação da Lapa do Santo, também na região de Lagoa Santa, é tudo na casa de 12 mil e pouco, né? Assim, a gente não tem nada mais perto dos 13 mil. E a gente tem uma abundância, a região de Lagoa Santa, os sítios daquela região, tem centenas de crânios e esqueletos, né? Assim, uma das regiões mais ricas do continente do mundo em números de sepultamento. Nessa região em particular, né, nesse sítio, né, aqui a gente está vendo, apareceu, por exemplo, o primeiro caso de decapitação conhecido das Américas, apareceu nesse sítio de Lapa do Santo, que é essa caverna que a gente está vendo aqui, no município de Matozinho, na grande região do Lagoa Santa. Tem uma lenda que eu acho divertida, se chamaria Lapa do Santo em oposição a essa figura aqui do tinhoso que a gente está vendo, né? Aí alguém falou, não, vamos chamar de Lapa do Santo. Isso é uma versão não verificável, mas eu acho que gosto de citar pelo folclore. Mas aqui é dos sítios mais ricos em sepultamentos. A gente tem dezenas e dezenas de sepultamentos que já foram encontrados aqui. Os grupos humanos que habitaram aquela região enterraram seus mortos nesse lugar ao longo de 2.400 anos seguidos. Então, assim, isso é muito... Se a gente parar para pensar, né, quais são os cemitérios mais antigos que a gente conhece no Brasil, né? Assim, aqui no Rio de Janeiro, o cemitério mais antigo tem o quê? 150, 200 anos? Não sei. E os caras enterraram ao longo de quase 3 milênios, né? Os mortos aqui. Então, enfim... Muito bom. Essa é a região de Lagoa Santa, né? E região de Minas Gerais, a Gruta do Sumidouro, explorada de Lapa do Santo está aqui, Lapa Vermelha aqui, e tudo 11.012. A gente não tem nada perto dos 13 mil de Luzia aqui na Lapa Vermelha. Mas, enfim, a gente tem uma profusão de sítios muito antigos. A gente tem Santana do Riacho, 13 mil anos.
E quero mostrar para vocês também os outros sítios do Brasil, em lugares muito diferentes, todos com idades muito antigas, né? No sul a gente tem quase 3.000 anos, aqui na região de Goiás, Cerrado também, quase 13.000 anos, lá no Boquete, lá no Dragão, que com mais de 13.000 anos. A Mata Atlântica, a gente está falando de biomas diferentes aqui, né? Na Mata Atlântica é um pouco mais recente, 10,3 mil anos, mas enfim, a gente tem diversidade de culturas e diversidade de exploração de recursos, a gente tem humanos adaptados aos seus biomas, né? Enfim, isso existe tempo, né? Para familiaridade com o território, saber entender onde é que tem comida, onde é que tem água, onde é que tem matéria-prima para ferramenta. Então, isso tudo. E a diversidade tecnológica, né? Como é que você. Então, se o povo de Clóvis veio descendo, onde estão as pontas acanaladas do resto do continente? Né? A gente só tem ponta acanalada até a América Central. Aparece uma outra coisa acanalada na América do Sul, mas, enfim, não se sustenta, não existe uma explicação tecnológica que sustente que o povo de Clóvis se espalhou pelo continente. E no estado do Rio tem coisa, coisa. É de um horizonte cronológico mais recente do que eu estou tratando aqui. Mas não saberia dizer. Já chega, já está depois ali. Eu só peguei a data mais antiga de Mata Atlântica aqui para poder. Mas, assim, aparentemente, as ocupações do interior são mais recentes. E, então, falei de Luzia, né? Falei, bom, não é difícil cravar o que seria o fóssil humano mais antigo, não tem uma resposta consensual, mas a gente tem um elemento interessante que é um coprólito. Não é exatamente um remanescente humano, é um cocô fossilizado, né? Assim, o coprólito é isso. Isso apareceu no Oregon, Paisley Caves, tem 14,2 mil anos, talvez tem mais de 14 mil anos. Claro, tem briga envolvendo isso, mas tem DNA humano aqui. Primeiro, eles partiram de análises morfológicas, químicas, e apontaram que era de origem humana, provavelmente, encontraram DNA humano ainda. Então, assim, é bastante forte o conjunto de evidências que aponta para a origem humana desse coprólito, que poderia ser, se você ampliar a definição de remanescente humano, esse talvez seja o remanescente humano mais antigo das Américas, não é um fóssil, né? Mas, enfim, 14 mil anos no Oregon, mas tem críticos a essa interpretação. Tá? Mas tudo isso... Beyond dos continentes, qual a Austrália foi colonizada há pelo menos 50 mil anos, 46 com garantia, tem gente que defende 60, a Oceania, assim, a gente sai da África possivelmente há 100 mil anos, mas tem gente que vai dizer que tem evidência de presença na Grécia há 180, 190 mil, mas assim, com garantia, Oriente Médio, 110, 120 mil anos, aí sul da Ásia, a gente encontra bastante coisa na casa de 90 mil anos. Acima do Círculo Polar Ártico, a gente tem evidência de 32 mil anos, tipo 3 mil quilômetros da entrada das Américas. Enfim, Europa, 50 mil anos. Não botei esses mapas aqui, mas assim, a conquista das Américas é a etapa final, vamos dizer, da dispersão humana pelo continente. Era difícil considerar, né? Assim, a Antártica continua grandemente não habitada, né? A gente tem umas estações de pesquisa e tal, mas tem assentamentos humanos. Então, assim, o fim da dispersão humana pelo globo termina, né, na Terra do Fogo, e na Terra do Fogo a gente tem indícios de 12,4 mil anos, bastante fortes. Então, enfim. E aí, quero mostrar para vocês também alguns outros sítios, né? O Paisley Caves, que eu mostrei para vocês, 14,3 mil anos. A gente tem outros sítios, né? Depois disso, a gente passa a ter uns sítios anteriores a Clóvis, tanto na América do Norte quanto na América do Sul, né? A gente tem 13,8 mil, 16 mil, 23. Esse sítio dos anos 70 foi um dos que foram muito refutados pela polícia de Clóvis, está muito desgastado por isso. Mas a gente tem 14 mil aqui, 15 mil. Aqui a gente tem 130 mil, vou falar desse depois, um pouco muito fora da curva, confuso, né? Mas aqui na América do Sul, a gente tem Arroio Seco 2, um sítio bem escavado, com 14 mil anos. Falei de 2,8 mil anos na Terra do Fogo, 15 mil Acapeta, 13 mil Tibitó, 15 mil Taimafana. Então, a gente tem uma série de indícios fortes anteriores a Clóvis, né? Mas que a gente ainda não tem um modelo que explique, né? Assim, como é que se chegou até ali, por onde passaram, como é que foi lá na América do Sul, né?
Claro, não estão aqui os sítios da Serra da Capivara, né? Que, aliás, vão estar no... Não, eu já mostro para vocês. Mas, enfim, aqui eu mostrei só os de fora do Brasil, né? Tem outros mapas que compõem o conjunto. Mas, enfim, isso tudo mostra que a gente tem um conjunto muito sólido de evidências de que, ok, realmente a gente tem evidências bem sólidas de pelo menos 16 mil anos, né? Precisam ser explicadas por um modelo. E aqui na América do Sul, quando você chega aqui, então, para o pessoal chegar no Piauí, que nós olhamos aqui, você em Mato Grosso, fala para vocês, tem ocupações antigas, por onde que eles chegam? Será que eles vêm por aqui, por cima? Será que eles atravessam os Andes? Não vamos esquecer que a gente tem a Cordilheira dos Andes aqui, ao longo de todo o continente, né? Assim, não tem uma explicação que dê conta disso. E aí, quero voltar à Serra da Capivara. Serra da Capivara, o Boqueirão da Pedra Furada ficou muito estigmatizado. E também, claro, os métodos não eram os mais rigorosos naquela época. Essa região volta a ser escavada em 2013. Essa é a Toca da Tirapeia, um sítio que apareceu em evidências de 22 mil anos. E ela até diferente do Boqueirão da Pedra Furada, ela fica numa outra formação geológica. Ali na Serra da... esse encontro de formações geológicas até ajuda a explicar a riqueza de sítios arqueológicos na Serra da Capivara. Aqui é no Calcário. A Serra da Capivara era no arenito. E aqui, de novo, também a gente tem uma falésia, né, em cima do sítio, mas essa falésia não tem os seixos de quartzo e quartzito que foram encontrados aqui. As fontes mais próximas de quartzo e quartzito estão a quilômetros aqui. Então, mas apesar disso, os críticos continuam dizendo não, foram coisas que caíram, eu acho que isso ocorre no sítio naturalmente. Que, quer dizer, as críticas residuais continuam sendo feitas, embora a gente esteja num contexto arqueológico muito diferente, né? Essa é a Toca da Tirapeia. E uma das críticas que eram feitas, poxa, se tinha gente há 40 mil anos no Boqueirão da Pedra Furada, por que essas pessoas não estão em outros lugares? Né? Por que a gente não achou mais vestígios disso? E aí isso começou a ser encontrado agora. A gente já tem pelo menos 7 sítios com datações bem antigas naquela região, essa região da Serra da Capivara, né? Então a gente tem aqui Toca da Tirapeia, 22, Serrocha das Moedas, 23, Sítio do Meio, na casa dos 30, o Boqueirão da Pedra Furada, assim, o ano realmente é fora da curva. Mesmo se a gente não considerar ele, a gente tem vários da Pedra Furada, 42 mil anos, porque a gente tem muitas evidências fortes, um conjunto de sítios, que era uma das críticas que tinham sempre feitas, mas a resistência residual ainda continua. E depois outros sítios pelo continente afora. Isso no Mato Grosso, Santa Helena, perto de Cuiabá, 90 quilômetros de Cuiabá. Isso aqui são ossículos de preguiça gigante, chama osteodermo, uma carapaça que fica debaixo da pele, plaquinhas ósseas que vão se juntando. Foram muito claramente perfuradas para fazer pingentes, talvez, foram polidas e perfuradas. Esses osteodermos estavam uma camada de 27 mil anos. Tem também ferramentas, tem pintura rupestre, um conjunto forte, mas, claro, como é muito antigo, ainda desperta resistência também. Mas 27 mil anos, aí você pensa, Cuiabá se orgulha de ser o centro geodésico do continente, né? Quer dizer, para estar ali há 27 mil anos, percorreram muito chão, né? Para milhares de quilômetros, seja da América Central, seja do Oceano Atlântico, seja do Oceano Pacífico, para estar ali, quer dizer, tinha que ter gente no continente há muito tempo, né? Isso aqui na caverna de Chiquihuite, no México, evidência de presença humana de 32 mil anos, publicada em 2020. Isso aqui, White Sands, no Novo México também, pegadas. Aí você fala, poxa, pegada, eu não posso refutar a origem humana, né? Você tem você tem trilhas de pegadas, 22 mil anos, 21 a 23 mil anos. Trilhas de pegadas, que você vê assim, um adulto carregando uma criança e botando a criança no chão. Você tem, às vezes, assim, um cachorro acompanhando. Então, assim, uma preguiça gigante que se afasta das pessoas que estão andando. As pegadas são muito ricas. Mas aí, falei para vocês dos 3 critérios, né? Aqui o que foi usado para refutar pelos críticos foi a datação. Aí tem sempre... Os sacis moram em vários lugares, né? Aqui eles dataram com uma alga, uma planta aquática chamada rúpia, e essa planta tem uma particularidade, como ela ocorre no lago, ela pode, em teoria, absorver carbono de origem não orgânica das pedras do lago, que, portanto, poderiam ser muito mais antigos do que a idade da própria planta. Então, quem quis refutar essa datação fez um experimento, pegou uma
uma amostra dessa planta no Museu de História Natural, tinha sido coletada, sei lá, 60 anos antes, datou e a data deu 7.500. Então está em aberto também o White Sands no Novo México, mas enfim, é uma... A margem de erro seria pequena dessa datação, mas enfim, tem muita gente que não considera acelerando. 5, beleza. Vou muito rápido, então. A gente tem essa evidência embaraçosa, né, de 130 mil anos de novo na Nature, né? Mas que aí são marcas de ferramenta em ossos de mamute. Então, essas são evidências indiretas, e que aí os críticos vão dizer, mas isso pode ter sido causado pelas obras de construção, que ele fica perto de onde foi aberta uma estrada, então, assim, as máquinas que abriram aquele terreno poderiam ter provocado essas marcas. Enfim, mas é um estudo sério. Tem também uma pedra gigante pelas condições de formação do sítio. O sítio é um talco, os sedimentos são um talco, e tem uma pedra que não tem causas naturais que poderiam explicar que houvesse uma pedra daquele tamanho ali, que, segundo os autores, teria sido usada para tirar medula dos ossos. Enfim, mas 130 mil anos, isso obriga a gente... Aí não seria nem o sapiens, seria Homo erectus, talvez, mas não tem nenhuma outra evidência de Homo erectus lá dos Américas. Mas está aí, saiu na Nature também em 2017. Isso é embaraçoso, pouquíssima gente aceita, mas está aí. Então, essas evidências surgirem sendo publicadas. Hoje em dia, cada vez mais a gente tem a evidência do DNA antigo de 1985. Essa primeira vez que eu estou fazendo essa palestra, vou ter que correr um pouco aqui no final, mas cada vez mais o novo paradigma vai depender do DNA antigo. Svante Pabo ganhou sozinho o Nobel de Medicina ano passado. Ele inventou praticamente sozinho esse campo da genética. Hoje em dia a gente tira DNA de fósseis, por exemplo, a gente com uma resolução que permite dizer até que essa figura aqui, achada na Groenlândia, tinha tendência à calvície, né? Assim, com muita riqueza de detalhes. E a genética foi que nos permitiu consolidar um pouco uma história dos ancestrais dos povos indígenas contemporâneos. Esse menino de Maltá, na Sibéria, 24 mil anos, ele mostrou que esse é o artigo que escreve no Genoma de Maltá, ele nos permite contar um pouco essa história, né? Quer dizer, os antepassados dos primeiros americanos viveram um tempo aqui na Sibéria, mas eles vêm de uma mistura de povos do leste da Ásia e de povos que vêm mais ou menos aqui do centro da Eurásia. Essas duas populações se misturam aqui e entram nas Américas. E esse estudo aqui vem de uma revisão de 2020 sobre DNA antigo, que a gente pode contar sobre o passado das Américas a partir daí. E se consolidou entre os geneticistas essa visão de que os ancestrais dos povos indígenas atuais, todos vêm de uma população que entrou entre 16 mil e 20 mil anos atrás. Só que a gente viu muitas coisas aqui. Santa Helena, no Mato Grosso, 27 mil. Serra da Capivara, 40 mil. No Uruguai, tem coisas de 30 mil. Os dois sítios, White Sands e Chiquiwich, que eu mostrei para vocês, tem tudo mais de 20 mil. Esses pontos continuam de fora da curva. Quer dizer, se o paradigma que vai se consolidar for esse, a gente continua tendo anomalias que não são explicáveis por esse paradigma. Aí alguns arqueólogos vão dizer, mas espera aí, tudo que a genética diz é que os ancestrais dos povos indígenas atuais vêm de um povo que entrou entre 16 e 20 mil anos. Mas não quer dizer que não tenha outros, né? Quer dizer que eles talvez não deixaram descendentes. Né? Aí tem os geneticistas que vão dizer, mas ninguém some sem deixar descendentes. Né? A gente tem, a maioria da população da Terra tem 2 a 3% mais de DNA neandertal. Enfim, mesmo povos que desaparecem, deixam suas marcas por aí. Mas a gente tem uma limitação muito grande das amostras. Né? O DNA antigo, a gente tem algumas dezenas, poucas centenas de indivíduos que já tiveram DNA antigo extraído. E mesmo os povos indígenas atuais, a gente está falando de um contingente que é 10%, que era na época da invasão europeia, no final do século XV. Então, enfim, esses 90% dos indígenas que foram mortos, possivelmente estaria ali
DNA das populações que entraram antes de 20 mil anos? Não sabemos, isso é uma questão em aberto ainda, mas certamente o paradigma que se consolidar vai ter que conversar com a genética, que cada vez mais é o fiel da balança dessas discussões. E, falar muito rápido antes de terminar, a gente teve em 2015 uma descoberta da população Y, eles descobriram em povos indígenas brasileiros sequências que hoje só são encontradas em povos da Oceania e do sudeste da Ásia. Então, provavelmente, ninguém sabe explicar direito, isso é um pouco embaraçoso para os geneticistas, esse sinal, mas ele quando você muda o método estatístico de tratamento, continua aparecendo, quer dizer, não é um artefato estatístico, não é algo que surge. Isso tudo a gente está falando de bioinformática, né? Muito computador, mas esse sinal continua aparecendo, é fraco, mas aparece, com métodos diferentes, amostras diferentes, a gente tem sempre essa população Y, que eles chamam, né? Mas que provavelmente é uma população cujos genes vieram para cá, mas também vieram para cá, povos depois desceram e ocuparam a Oceania e as Ilhas Andamã, onde essas sequências são encontradas hoje, né? Mas ainda não tem uma explicação muito clara do que significa esse sinal genético. Mas, enfim, eu levanto, não vou falar muito disso aqui, visitei a terra indígena dos Paiter-Suruim, onde foi encontrado esse sinal, e aí eu levanto um pouco a discussão ética de como é feita a pesquisa, né? Se esse sinal foi encontrado, em parte, em amostras colhidas, amostras de sangue colhidas nos anos 80, desse e de outros povos, com critérios de ética, com pesquisa com humanos muito diferentes do que a gente tem hoje. O consentimento informado foi dado de forma oral, coletiva, por um cacique. Se você fala para eles, né, assim, essas amostras, esse DNA foi tirado de linhagens celulares imortalizadas, né? Você joga um vírus ali, ela passa a se replicar para sempre, essas linhagens estão lá disponíveis, pesquisadores pedem esse laboratório, França recebe de volta, praticamente no domínio público do DNA dos Paiter-Suruim e de outros povos. Se você conversa com eles, provavelmente eles não foram informados que haveria imortalização das células. Para esse povo, para outros povos indígenas brasileiros, se o indivíduo morre, você enterra junto os objetos dessa pessoa, tem gente que não fala nem mais o nome dessa pessoa, tipo, parte do ritual de despedida e aí imagina, ter sangue dessa pessoa se reproduzindo num laboratório lá fora, isso é impensável, eles estão muito incomodados, eles não sabem dessas pesquisas, ficaram muito incomodados de saber isso, gostariam de ter uma repatriação dessas amostras. Isso aconteceu, né? Esses são dois casais de indígenas suínos que se lembram de coletas de sangue, não essa específica, mas vai, não sei, vai esse slide. Enfim, a gente tem precedente dos Yanomamis, que conseguiram repatriação de sangue que estavam em universidades americanas, mas eram ampolas de sangue mesmo, né? Que no caso a gente não tem mais esse sangue, a gente tem as linhagens celulares, estão lá, mas que continuam tendo significado cultural para eles. Enfim, esse aqui é um pouco o mapa do livro, ele tem uma estrutura cronológica, uma estrutura geográfica, que tem uma linha meio cronológica também, mas cada capítulo é um sítio, vocês podem ver aqui pela abundância de sítios. São 20 sítios arqueológicos, 2 serras indígenas, e podem ver que tem muito foco nos trabalhos que foram feitos no Brasil, né? Então, isso Admirável do Mundo já está em pré-venda no site da companhia, nas livrarias online. Vou fazer lançamentos aí no Congresso da Associação Brasileira de Estudos Sociais da Ciência, em Maceió, e no Rio, quem tiver quiser ir, dia 1º de novembro, na Travessa de Botafogo, depois São Paulo, Belo Horizonte. Créditos das imagens, são protegidas por copyright. É isso, quem quiser trocar ideias comigo por e-mail, pelas redes sociais, se quer lá para ele, Sair desculpa passar o tempo, eu quero agradecer a vocês pela atenção. Quero agradecer o excelente programa. Então, se um paradigma virtual sobre tendências que nós chegaram nos hipóteses, qual é a questão de hoje tem virtual de população também? Então, teve um papel importante. A gente não encontra as ferramentas de blogs por aí, mas a gente encontra os genes de blogs. A gente tem sítios antigos, assim, o DNA antigo está mostrando que tem populações dos povos indígenas contemporâneos da América do Sul
que são aparentadas com um pouco de Clovis. A grande questão é que eles não foram os primeiros, né? Se a gente não tem genomas muito antigos na América do Norte, que a gente possa dizer, mas você tem, por exemplo, deixa eu ver se vou mapa. Não, só para esclarecer, uma coisa que eu não sabia. Clovis é uma localidade, né? Isso, Clovis é uma cidade no México que foi encontrada na primeira ponta de lança. Então, aqui, olha só. Clovis está mais ou menos aqui, assim, no Novo México. Tá? Se a gente não tivesse, mas assim, a gente tem esse aqui, DNA de Clovis. O único remanescente humano associado a Clovis que a gente tem é aqui do noroeste dos Estados Unidos. 12,8 mil anos. Por causa desse DNA que a gente sabe que tem populações aparentadas. Mas se a gente não tivesse ele, a gente tem o Spirit Cave, fica mais ou menos aqui no meio oeste, um outro genoma de 10 para 11 mil anos, que também é aparentado e que faziam ferramentas diferentes. Então, assim, no fundo, você tem todos os descendentes de uma grande população fundadora, né? Assim, não é que Clovis, assim, no fundo, não é que o povo de Clovis não deixou descendentes, não espalhou a sua cultura, não espalhou as suas ferramentas, mas você poderia dizer, nós somos descendentes do povo de Spirit Cave também, não só de Clovis. Tudo a mesma massa e que depende de... A gente tem uma limitação muito grande de quem... dos povos dos quais a gente conseguiu extrair DNA antigo, enfim, mas sim, eles ocuparam. Foram a cultura mais expressiva daquela região. Tem um espalhamento geográfico muito grande. As pontas de Clovis a gente encontra pelo território dos Estados Unidos praticamente inteiro, né? Então, assim, eles são importantes, culturalmente importantes, só não foram os primeiros, né? Assim, o que tem que ser combatido é essa ideia, e não foram os primeiros que saíram espalhando a sua tecnologia por aí, né? Eu estou pensando na analogia com o Bobassa, que na Europa, você tem várias linhas de migração das carnes de nosso grande, o pessoal que veio, os agricultores que vieram na Anatólia, e às vezes você vê ligados em situações que misturaram. Algumas evidências, no caso do genocídio, preservação diferencial de DNA, mitocondrial e de produções. Isso é algum lugar que você vê mistura de blocos e não blocos, de alguma forma, parece que é um encontro dos tipos. Acho que não. O que a gente tem aqui, vou voltar para um outro mapa. A gente tem populações diferentes que vêm depois de Clovis, né, assim, fazendo esse caminho. Né? A gente tem uma grande bifurcação, mas a gente tem uma grande homogeneidade, sabe? Assim, povos que você encontra aqui, por aqui, que são afiliados a essa grande população dos primeiros americanos. Parte da América do Norte, do Canadá, você tem uma bifurcação de gente que não conversa geneticamente com esse resto. Mas, assim, esse tipo de misturas a gente não encontra. Não sei se porque era um território inabitado, não saberia. Aqui eu estou especulando muito. Mas, assim, você vê um sinal, estudos de cromossomo Y no DNA mitocondrial, vem um sinal de explosão populacional muito típica de quando você chega num território inabitado. Então, assim, você tem um espalhamento em forma de estrela, diferente do que você encontra em outros lugares já habitados. Mas esse tipo de misturas não que eu saiba dizer agora. Parabéns pelo falar. Eu tenho uma dúvida. Você comentou que pela nossa tecnologia, a forma como a adaptação foi feita foi modificando, foi melhorando. Então, eu me pergunto se a técnica que a gente tem hoje, né, houve um grande boom em termos de capacidade computacional, sei lá, 20 anos. Então, eu pergunto se com as novas tecnologias que estão surgindo, as pessoas fazem fazer reelaboração de coisas que já existiam, para talvez até modificar, enfim, trazer a versão bem mais antiga do que previamente era especulada. Você tem novas datações. Até onde eu tenho entrado na literatura, eu não vi nenhuma grande reposicionamento de dizer, olha, isso aqui já estava que era tal. Por exemplo, esse DNA de Clovis que eu falei, ele foi redatado, ele era 12,6, passou para 12,8. Então, a gente está falando de 200. Enfim, e nem sempre é o caso, né? Assim, Luzia, por exemplo, para datação você precisa de colágenos, você precisa de matéria orgânica para você poder fazer a datação.
nem sempre isso se preserva, né? Em particular no meio tropical, isso é mais difícil, né? Assim, quando coisa se decompõe, o material se vai, né? Você quer guardar comida, você guarda na geladeira, né? Você não deixa ali. Então, e sobretudo, assim, você precisa destruir o material para datar. Né? Senão, é uma análise destrutiva, tanto para extrair DNA quanto para datar. Então, assim, muitas vezes, o que você... E antigamente você precisava de um material, muito mais material para fazer a datação. Hoje é mais fácil, porque com a amostra pequena você consegue. Então, tem alguns casos que você não tem mais. Obrigado pelo valor, achei muito bom. Já sei o que é. Legal. Mas eu estou pensando um pouco mais secundária, mais do que de fazer. A referência do título do seu livro, né? Obviamente, é um novo das Américas, mas também tem um admirável muito novo do Brasil. Pode contar um pouquinho do que você... Então, o livro chama de sociedade que abomina o livro, né? Que livro tem referência. Não conversa nem um pouco com o Huxley, é mais para... Tem um quê de provocador aí, de matrimônio, coisa é essa e tal. Mas, assim, sobretudo a coisa do Huxley é mundo novo, né? Admirável mundo novo. Esse é admirável novo mundo. E é uma ironia também, com os europeus que chegam aqui e falavam assim, olha só, chegamos ao novo mundo. Tinha gente aqui há 20 mil anos, cara, fala. Novo mundo para você, né? Assim, então, tem um pouco essa... a coisa do Huxley é mais, enfim, pela sacada e é um título catchy, assim, de alguma maneira, quem sabe, leva as pessoas a ler a quarta capa, a ler a orelha, e vai fazer uma coisa interessada. Né? Tem um quê de uma lógica meio publicitária aí, talvez. Durante a palavra, você falou que a datação da você foi feita de forma indireta. Como seria datar os fósseis de forma indireta? Você pode datar amostras orgânicas que estão na mesma camada de sedimento. Você não está datando o fóssil, por exemplo. Ou você tem uma outra coisa que é assim, uma lavagem, faz uma lavagem química nos fósseis, e aí você data os ácidos que você obtém ao final dessa lavagem. Não sei explicar pouco esse procedimento, mas assim, você chega a resultados com grau de confiabilidade menor em cada um deles. Né? E, sobretudo, Luzia, os fósseis foram encontrados... Deixa eu mostrar. É uma caverna, né? Assim, uma cavidade que vai descendo. Né? Assim, os fósseis foram encontrados em níveis muito diferentes. O crânio estava 2 metros abaixo do resto dos ossos. Então, assim, tem incerteza sobre qual nível estava, né? Para você dizer e falar assim, vou datar esse carvão estava junto com o crânio, mas você fala, o crânio saiu colando, talvez o crânio é uma bola, né? Grosso modo, né? Então, a datação direta aí é mais controversa. Eu não sei. Isso não era um problema. Não está muito pela Antártica, tipo, da Austrália, Antártica, América do Sul, não sei, tá? Eu não sei como é que se chamava muito, já Tem muita hipótese considerada. As hipóteses que a gente tem de... Porque eu olho o mapa, parecido com onde já disse. Mas era osso. Né? As ideias. Acho que tem madeira de celular. Acho que você tem população nativa da Antártica. O homem seja lá em 1800. E não tem evidência nenhuma disso, né? Seria fantástico. No caso, você tem que chegar lá e construir um barco. Tem que ser construído um barco, sem ter madeira na Antártica. Bernardo, estou pensando no seguinte, isso pode ser assim, evidentemente concreta de que na América do Sul, por exemplo, tem uma complexo instalou 14 mil anos. Isso vai criar um problema lá na América do Norte. Temos que achar que uma complexo de 15 mil anos.
Esse tipo de consistência, né? E isso nossa, assim, antes, Quer dizer, da América do Norte, a gente tem, eu passei meio rápido por esse slide, mas a gente tem uma série de sítios muito bem instalados na década passada, que chegam a 16 mil anos. Entendeu? Hoje a gente tem sítios que são, claro, continua tendo filhotes da polícia de fora que vão se levantar esses sítios. Você tem sítios bem instalados de até 16 mil anos. Na América do Norte, tanto, se você considerar que você tem 14 sítios da América do Sul que não são tão controversos quanto o sítio da Capivara, tem 14, 15 mil. Então, 16 mil lá, 15 mil aqui, razoável avançando. Hoje, o que a gente tem, o que é talvez um novo horizonte cronológico, poderia se configurar como uma nova velocidade da luz, é um período que a gente chama, né, na história geológica do planeta, de último máximo glacial, que é o último período que fez muito frio na Era do Gelo, que vai de 26 mil a 19 mil anos de grosso modo. A maioria dos estudiosos defende uma ocupação pós-glacial, que é compatível com a genética, por exemplo. Mas a gente tem sítios pré-glaciais, na América do Norte e do Sul. Então, que são os povos que continuam fora da curva. Né? Mas hoje, a maior parte do pessoal defende que a entrada se deu depois do último máximo. a pedra furada é incrível. E vocês são tudo diferente ali. Poderia ter um símbolo. É totalmente natural. Não tem nenhum, acho que uma explicação de intervenção humana. Mas, assim, é interessante pensar nessas. É muito grandioso, né? Certamente tinha significados culturais importantes com as pessoas. E é interessante ver também o pessoal que estuda cultura rupestre, aqui não no contexto de ocupação das Américas, mas eu estou com estudos de cavernas para culturas, o pessoal faz estudos acústicos na caverna e vê que tem uma diferença entre os ambientes que têm cultura e os ambientes que não têm cultura. Então, quer dizer, eles escolheram aqueles ambientes, sabe, porque tinha um tipo de ritual, ou As crianças exploram a luz. mas assim, vamos um pouco nessa direção, talvez, porque eu não tenho lembrado dessas referências aqui. Não. Dependendo da sua linguagem, então, técnica, é uma construção do custo da Luzia. É um traço negroide. Tem uma preocupação pura, uma evidência, como é que se interpretaria uma série de migração? Então, tem uma hipótese do bioantropólogo Walter Neves, que é o pai de Luzia, né, o cara que estudou o crânio de Luzia. Ele desenvolveu uma hipótese que está por trás dos traços negroides, né? É o que ele chama de a hipótese dos dois, uma hipótese de povoamento das Américas, que ele chama dos dois componentes biológicos principais. Que ele começou medindo crânios, uma análise muito refinada, que tem métodos estatísticos muito sofisticados e tal, mas que parte de uma medição de vários aspectos do crânio, e que ele via uma diferença entre os crânios antigos da América do Sul e do Norte também, e os crânios dos indígenas atuais. Os crânios das populações antigas, dos povos de Lagoa Santa, por exemplo, tinham traços mais negroides, em oposição aos traços mais mongoloides dos povos indígenas contemporâneos. Isso levou ele a postular que houve duas populações biologicamente distintas que entraram. Primeiro, a que deu origem aos povos de Luzia, e que teria sido substituída depois por uma população com traços mais mongoloides, que são os ancestrais dos povos indígenas contemporâneos. Só que a craniometria, né, essa observação que você faz, é fenótipo. Né? Assim, hoje em dia, o genótipo mostra que, no fundo, assim, essa variação cranial está dentro do que você poderia esperar de um espectro. Né? Assim, é a mesma população, quer dizer, a mesma carga genética, né? Enfim, a gente não pode dizer que foram populações biologicamente distintas. Os povos de Luzia têm algum parentesco com os povos indígenas contemporâneos. Você não pode dizer que era uma população diferente, que depois foi suplantada por outra. Então, no fundo, assim,
fenótipo é, em última instância, uma manifestação do genótipo, né? Então, e o genótipo os genes não confirmam essa hipótese do Walter. Ela, quando a gente começou a ter, em 2018, quando a gente começa a ter DNA antigo dos povos de Lagoa Santa publicado, isso enterra a teoria do Walter, mas que, enfim, foi muito importante para o nosso entendimento. Ele é um homem super importante desse campo, mas a genética acabou mostrando que essa hipótese dele não se sustentava. E essa reconstrução de Luzia, que, de alguma maneira, que ele nem sabia, né, assim, mas quando ela foi feita, possivelmente porque tinha, de fato, você tem uma distinção dos crânios, mas que os biólogos hoje vão dizer que são manifestações de uma variação que está contida no genoma. E Walter viu nessa reconstrução uma prova a mais de que ele estava certo, mas, enfim, aí depois disso a gente teve, junto com a publicação dos primeiros genomas antigos de Lagoa Santa, o André Strauss, que está abrindo na USP, o primeiro laboratório brasileiro de DNA antigo, ele promoveu uma nova reconstrução de um crânio da Lapa do Santo, que é um pouco diferente, já não tem mais traços negroides tão... Mas só que faltou viralizar, que é a imagem de Luzia, foi capa de revista, está em livro didático, não sei o quê. Essa outra reconstrução não está tão popular, né? Quanto 15, o Toledo está certo. O Sítio número 15, eu estou vendo. é Lapa do Boquete, é fechado, é uma boca pequena. É o campeão dos trocadilhos. Os arqueólogos só usam siglas, eles falam assim, vou lá no BQT. Você está ali no céu. Obrigado muito. Foi um prazer.